Está começando mais um Toque da Saúde, lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é a Rafa Brandão. Fala pessoal, Ed Malves aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Top da Saúde. Estamos muito felizes com o crescimento da nossa audiência, mas sempre é bom lembrar, se você é novo aqui, a gente precisa muito da sua ajuda e ela é super simples. Basta você apertar o botão de seguir na plataforma que você está nos vendo ou ouvindo. Assim, você informa que está gostando do conteúdo e aí essa plataforma vai enviar para muitas mais pessoas. Então, por favor, ajude a gente. No Spotify, classifique o episódio. No YouTube, aperte o botão de notificação, de se inscrever no canal. Isso tudo ajuda muito o nosso trabalho. E lembrando, gente, que nós temos o toquedasaude.com.br, a nossa plataforma oficial. Então, entra lá que tem muitas coisas de bacanas, inclusive o nosso blog, a nossa área de recomendamos que os cursos que a gente recomenda e também a nossa newsletter, né? Que a gente, de 15 em 15 dias, está informando para vocês todos os conteúdos, o que está acontecendo no mundo que diz respeito à saúde. Então, se você quer se manter informado, bota seu melhor e-mail lá, que de 15 em 15 dias, intercalado com esse podcast, você vai receber. Mas vamos falar do nosso episódio? Vamos falar do nosso episódio, Rafa. A gente está o tempo todo melhorando alguma capacidade e, quem sabe, podemos usar essa palavra, reabilitando outras, né? A gente tem, às vezes, necessidades que foram perdidas ou por lesão, ou porque a gente usa pouco, ou porque por alguma dor. A gente tem... Ou porque falaram que não deveria ser usado. Isso. A gente tem algumas capacidades que vão se alterando, se perdendo ao longo. Então, o profissional de movimento, ele está sempre treinando, ou seja, a pessoa já tem aquela habilidade, ele está melhorando ela, ou ele está reabilitando alguma habilidade que foi perdida, recondicionando alguma capacidade. E então é sobre isso que a gente vai falar. Legal, e para isso, um convidado que está aqui pela segunda vez. Terceira vez já. Segunda. Não, ele veio falar a primeira vez sobre o treinamento 3D dele, depois ele veio falar sobre esportes. Verdade, a live. Lembra? Terceira. Na época da Copa. Verdade. Caraca, a nossa memória é incrível. Verdade. Então ele vai pedir uma música. Vai pedir. Poder escolher a música para botar. Samurai, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigada por disponibilizar esse tempo pra gente. Foi bom demais, né? Então ele volta. Por favor, pessoal que não te conhece, vai voltar nos episódios e vai ver, mas a galera que não te conhece, se apresenta, por favor. Eu já queria começar com uma pergunta, Samurai. Por que reabilitação? Por que ela entrou na sua vida, um profissional de educação física? Boa, legal. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca sabemos que horário você está ouvindo, né? Então, para se adequar a todo mundo aí, para satisfação imensa estar aqui, porque são dois profissionais que eu mais admiro na área. Tenho acompanhado muito o trabalho de vocês, e vira e mexe ainda faço comentários de, nossa, que ideia sensacional, que forma de abordar o movimento, e é tão rico, tão prazeroso, tão bonito ver vocês trabalharem que eu quero estar andando junto com gente assim, sabe? Isso para mim é realmente uma satisfação imensa, porque eu acho que a gente pode muito mais, né, do que aquilo que passam pra gente na faculdade. Vocês mostram isso no dia a dia ali, o tempo inteiro, que a gente realmente pode mais. E é legal que esse poder mais traz também muito mais resultado, né? Não é só posso fazer diferente, faço diferente e entrego mais, não é só isso. A gente vê muita coisa de retorno dos nossos clientes que só uma abordagem mais complexa, mais integrada, mais holística vai poder entregar isso para eles. E qual foi a pergunta mesmo, Rafa? Quem é você? E por que a reabilitação, né? Cara, eu, antes de tudo, acho que sou quase que um filósofo do movimento hoje em dia, tá? Eu gosto muito de pensar sobre o movimento, eu gosto muito de refletir sobre as nossas práticas, sobre as nossas condutas, sobre o outro, sobre os olhares que a gente coloca na nossa forma de atender, na nossa forma de aprender. Eu acho que isso é muito importante, né? E por que eu escolhi a reabilitação? Acho que foi um caminho que me deu significado na área, basicamente. Quando eu comecei, comecei muito lá atrás, né? Eu tô falando dos anos 90. E lá atrás, a nossa atividade tinha poucos espaços de atuação. Na prática, você podia ser um professor de academia, muitos eram professor de natação, que ainda tinha um boom muito grande nessa época, ou era professor de escola. Não existiam pequenos estúdios, não existiam... o personal mesmo estava engatinhando, e o personal era uma coisa voltada pra gente muito rica. Tipo, o Ayrton Senna tinha um personal, sabe? O Abílio Diniz tinha um personal.
Mas o gerente do teu banco seguramente não tinha, não era para ele esse tipo de serviço. E eu, nessa época, pertencia a um espaço, que é aqui de São Paulo, que é uma academia que era muito famosa, onde iam essas pessoas, o Abílio Diniz, o Ayrton Senna, onde iam essa gente. E eu era um dos profissionais selecionados para atender esses pessoas. E aquilo, assim, era um privilégio, porque a gente podia cobrar valores muito altos para o mercado naquela época, então dava para a gente uma condição de trabalho muito boa. Mas, por outro lado, era uma cruz para mim também. Era difícil lidar num ambiente onde eu estava lá talvez por qualquer coisa, menos pela minha capacidade profissional, por um bom relacionamento, por uma boa postura, por uma condição física legal, sabe? A pessoa olhava para mim, na época eu era até modelo, então era um olhar legal, sabe? Meu professor tem que ser o bonitão, não pode ser um outro qualquer. E assim, da mesma forma como por um momento se te privilegia, esse é o próximo passo para te cortar, porque essa roda gira, né? Daqui a pouco tem um mais novo, mais bonito. E o que você pode fazer para impedir isso? Porque não tá na sua alçada, você não tem tempo. E era meio injusto você ser considerado supérfluo. A gente conversava muito entre os professores na época ali. O que a gente vai fazer quando a gente tiver 40 anos? E eu tô com 46 hoje, talvez no meu melhor momento profissional. Mas naquela época eu olhava assim como se fosse um jogador de futebol, chega a 35, 36, tipo, tua carreira tá acabando. E não faz muito sentido, né? Porque a nossa área ela não depende do corpo, sabe? Depende das suas capacidades, assim, faz diferença a sua capacidade física. Eu me sentia muito supérfluo e substituível e sem valor, assim, tipo, não importava o quanto eu estudava, não mudava de diferença o quanto eu ganhava, sabe? Então não tinha pra onde eu caminhar. E ainda tinha que ficar alimentando muito ego de gente muito rica. Então pra mim eu era babá de adulto formado. Era isso. E aquilo não me diz respeito. Até que eu comecei a conhecer pessoas com dor. E assim, a gratidão com que elas me recebiam, mesmo sem saber muito o que eu tinha que fazer, na época eu não sabia mesmo. Eu fazia o que mais ou menos eu imaginava, evitava um monte de coisa mais do que fazia. Tá? No momento eu não sabia nada, então eu evito. Isso, evito aquilo. Meu trabalho era evitar as coisas. E hoje meu trabalho é ir a fundo no problema. Então, foi amadurecendo, mas assim, o olhar que elas tinham para com o meu trabalho, a gratidão com que elas traziam, assim, eu via sentido no meu trabalho, que elas realmente precisavam. A maioria dos meus clientes, eles não precisavam. Quem precisava era o ego deles. Eu precisava falar que eu tenho um personal. Mas ele não precisava. O que eu fazia com ele, eu podia fazer na academia com qualquer um, não mudava nada. O meu trabalho, eu estando ali ou não, só alimentava o ego. E aquilo me incomodava muito. Então, o primeiro momento foi isso, foi achar alguma verdade na minha profissão, na minha entrega, algum sentido de estar ali. E aí depois eu comecei a descobrir o campo mágico da reabilitação, assim, do poder realmente devolver isso também para as pessoas. Dignidade, movimento, autonomia, autoestima. E aí transforma mágico e nunca mais que sair disso. Engraçado como a nossa história tem alguma similaridade. Vou falar de novo para a fazer um corte bem bonito. Eu não faço isso, eu dou umas tossidas e faço... E tem certeza que ela vai deixar, porque elas gostam de visual, elas vão deixar isso aqui, não vão cortar. Deixa eu... That's correct. Mas nosso trabalho tem uma similaridade. Por quê? Eu me vi sendo obrigada a fazer estágio em academia e não me identificava muito, não gostava de treinar naquele ambiente e tal, mas foi bem no início dos anos 2000 que teve aquele boom de saúde, de pessoas procurando saúde em academia. E eu consegui achar ali meu nicho ali de pessoas que treinavam na época porque o médico mandou, senão ia morrer, senão ia acontecer aquilo tudo. E realmente eu compartilho com você essa sua visão, a gratidão ali, as pessoas se vendo melhorar, aí se vendo com menos doença ou com menos restrições, ela é muito gratificante. E eu também resolvi trabalhar em espaços fitness por esse público. Então, antes da gente entrar para uma parte mais técnica, eu queria falar um pouco mais da questão mercadológica. E aí teve um professor meu que falou assim, observa quem está sendo menos atendido na sala, que você tem mais chances de se mostrar o seu valor, o seu trabalho. E você já ganhava muito dinheiro. Então, assim, você não buscou a reabilitação por causa de dinheiro, por causa de, vou ganhar mais e tal. Mas para mim, veio muito esse lugar de destaque e de uma oportunidade de ser contratada. Então, eu queria falar para você assim, não foi literalmente o seu caso, mas como você acha que é a vantagem de uma pessoa procurar esse nicho para se diferenciar, falando em mercado primeiro? Tá, é um pouquinho, é uma época um pouquinho diferente, né? Sim, Existe sim. uma reserva de mercado. Acho que talvez uns 10 anos, para frente.
de 96, mais ou menos. Ali a gente tinha uma reserva de mercado que fazia com que a gente... Não existia nem crédito, que a gente não precisava se preocupar com essa concorrência, porque, na verdade, assim, esses clientes chegavam aos donos da academia e a academia direcionava para aquele grupo de professores selecionados, que era o que ia dar entrevista na revista, que era o que ia ir lá na Ana Maria Braga. Eu fui 10 vezes na Ana Maria Braga, só para você ter uma ideia. Então você não precisava se preocupar, caía no teu colo, desde que você só agradasse ali o dono, estava suficiente, não precisasse dar bola, não chegava atrasado, não ofendesse o aluno, não batia palma para tudo que ele fizesse, estava tudo certo. Então, assim, se eu transformasse em dólar, para poder ter uma ideia do valor real, na minha vida, nunca mais eu ganhei o que eu ganhava naquela época. Isso é um fato, foi uma escolha que eu fiz. Eu escolhi uma escolha pela minha saúde mental, antes de tudo, né? Pela minha dignidade. E, assim, já nesse contexto que você coloca, é um contexto onde toda atividade foi mais acessível. Ou seja, hoje todo mundo tem personal. Você tem personal, gente que às vezes vai ganhar 4, 5 mil reais e tem seu personal por mês. Ou seja, é acessível para uma parte da população, cara. Não estamos falando da maioria absoluta. Nós não vivemos num país pobre, não podemos esquecer disso. Mas até para esse profissional, para essas pessoas mais pobres, até isso a atividade física foi também mais divulgada, mais acessível também. Você chega na periferia hoje, você tem academias de R$70, R$100, e dá para elas fazer, e é normal elas fazerem, porque no passado nem normal era. Sei lá, a faxineira estar lá na academia. Não era. Como assim? Não é um lugar para você aqui. E hoje já não é. Então, ao mesmo tempo que isso, do ponto de vista do cliente, é muito bom, para a gente acabou ficando também um lugar de os melhores postos são muito concorridos. E agora é uma selva. Não tem muito aquele negócio, tem um reduto fechado ali. A rede social faz todo mundo falar com todo mundo. Eu posso dar aula para alguém no Rio de Janeiro de uma forma online, então, em teoria, eu virei seu concorrente de novo. Começa a virar não só isso, os aplicativos, vocês estão fazendo aula em aplicativos. Cara, a concorrência agora é muito grande. Então, você tem que ter diferenciais para efetivamente fazer sentido que seja você e não o outro. Porque quando for você ou pode ser outro, você ganha até o teto da média. Mas que a média não dá para você ganhar. Quando só pode ser você atender aquela pessoa, aí você faz a sua condição. E para isso você tem que ter o que oferecer. Então, assim, nesse contexto, eu acho que um olhar para a reabilitação do século XXI agora, ele vai ser um olhar muito menos invasivo, ele vai ser um olhar muito menos medicalizado, muito menos médico, e muito mais humano, e muito mais de autorresponsabilidade de quem tá como paciente, assim, ele deixa de ser paciente e se torna um agente, sabe? Eu costumo falar assim, todo processo de reabilitação é seu. Eu sou um companheiro da tua jornada. Eu vou lá, mas você tem que assumir a responsabilidade da tua jornada, da tua caminhada, e eu vou entendendo quem é você, trocando com você, conhecendo você, e o que eu te dou em troca é o que eu sei também ao longo da minha jornada. Mas, antes de tudo, é uma responsabilidade sua. As escolhas que você vai fazer, como você vai se alimentar, como você vai dormir, como você vai se movimentar, que valores você adquire na sua vida que são realmente saudáveis, que você vai levar para frente em todos os âmbitos, do âmbito emocional, do âmbito mental, das escolhas físicas. Então, é uma transferência de responsabilidade, e aí o profissional de educação física se encaixa como ninguém, porque da natureza da nossa atividade, né? A natureza da nossa atividade é uma atividade, primeiro, em comunidade, é uma atividade de rotina, a gente faz sempre, a gente tem contato com o nosso cliente o tempo inteiro, coisa que o médico não tem. Então o médico tem que em 5 minutos tentar entender tudo que você, já sabe de cor salteado. Porque você tá no dia a dia dessa pessoa, você quase substitui aquele antigo médico da família, sabe? Que existia lá atrás e que não tem mais hoje, que aquele médico da família é aquele que almoçava na tua casa no domingo e no final. Quando você adoecia, ele já tinha uma ideia de você. Um comportamento muito grande. Agora, o médico não tem. E cada vez mais a gente percebe que sem essas informações, a gente aplica um protocolo que tem chance de dar certo como tem chance de dar errado. Ele é quase que um sorteio. Agora, quando a gente começa a entender quem de verdade é você singulariza um atendimento. E você só consegue fazer isso através de um comportamento, de um convívio. Sem esse convívio, você não consegue. E a gente tem essa possibilidade, porque é da natureza da nossa profissão. E aí você começa a ter o que oferecer também para qualquer problema, qualquer pessoa, porque a gente entende nesse processo de reabilitação 3D, é que sempre vai passar pelo movimento também, sabe? Não importa que doença, você tem um câncer, cara, passa pelo movimento, sabe? Não importa, não é exatamente meu foco trabalhar esse tipo de patologia, a minha é mais lesões do aparelho locomotor, mas de alguma forma, assim, cara, até se alguém vier com câncer e vier fala, quero fazer atividade, enquanto isso, tal, você tem condições de resolver. Tem alunos meus hoje, eu falo alunos, são alunos do meu curso, né? Então, são profissionais da educação física que são especializados, por exemplo, em esclerose múltipla, são doenças do sistema nervoso, assim, degenerativas.
cara, que estão conseguindo resultados excepcionais. Parkinson, por quê? Porque tem esse olhar do todo, tem esse olhar através do movimento, mas enxergando essa pessoa complexa. E aí eu te pergunto, quando você tem sua mãe, tem ela, e você tem um profissional desse, assim, você acha que ela pode substituir você por qualquer um? Ela já não pode. Quando teu aluno tem uma hérnia de disco, e ele chegou quase sem andar, em crise, não sei o quê, e ele voltou a trabalhar porque você atendeu ele, mas ele sabe que se ele fica um tempo parado, todo aquele processo volta, você acha que ele troca você por alguém que é só mais bonitinho, mais novinho e cobra mais barato? Não troca. Então você consegue ter uma razão de existir mercadológica também, porque você está antenado com o que tem de mais moderno, tem de mais vanguarda, porque é um olhar de vanguarda, né? Não é necessariamente pensar em vanguarda e moderno, equipamentos maravilhosos. Não, esse olhar já passou, esse olhar do século XX. O olhar do século XXI é ser humano. Por quê? Porque qualquer outra coisa que não for humano, a máquina vai sempre fazer melhor do que a gente. O aplicativo faz melhor, o software X lá faz melhor, o aparelho de não sei o que lá na medicina vai fazer melhor. Agora, este contato humano, você não vai conseguir ser substituído, pelo menos não tem ainda uma ideia. Então, eu acho que além de uma reserva de mercado, você tem uma condição que é quase insubstituível, porque a pessoa tem que começar esse relacionamento tudo de novo, e às vezes é muito complicado. E falando ainda um pouquinho de mercado, Samura, eu imagino que tem uma discussão entre aspas, né, pelo menos no nosso meio, por a gente lidar com muitos fisioterapeutas, essa conversa acaba ficando até mais comum, no sentido de o que os dois lados pensam. Mas acredito que ainda tenha muito, numa forma geral, uma discussão entre o processo de reabilitação deveria ser do fisioterapeuta ou do profissional de educação física. Como é que você lida com isso? Como é que esse seu olhar global influencia nisso e como é que isso não entra em conflito com o trabalho de fisioterapeuta? Ótimo, excelente pergunta. Você colocou num ponto muito legal. Como é que esse olhar global administra isso de alguma forma, né? E é exatamente esse o ponto. Porque, assim, uma pessoa que tem um joelho machucado, ela tem um joelho bom, ela tem um quadril bom, ela tem um tornozelo bom. E, assim, na prática, o joelho, ele é um reflexo desse corpo como um todo, desse ser como um todo. Tá? Ela tem o joelho machucado, mas é porque ela pisa o outro pé do outro lado torto. Por alguma razão, em reações em cadeia, chega lá uma sobrecarga enorme no joelho e com o tempo ele começa a doer. Então, eu não tenho como olhar só para o joelho, eu tenho que olhar para esse corpo. Eu não tenho como olhar só para esse corpo sem olhar para essa pessoa. Ele é um ser humano que está lá. O corpo sozinho é aquele da aula de anatomia. Aqui não é um corpo sem mente e espírito. Não é o que a gente atende. A gente atende pessoas que vêm junto com esse corpo aí. Então, o meu olhar já é holístico. Então, como eu divido um olhar holístico em partes? Não dá, ele deixa de ser holístico, entende? Então, eu tenho que entender esse todo. Eu tenho um curso de formação, até toquei nesse ponto agora há pouco, e que, invariavelmente, eu tenho profissionais das duas áreas, do terapeuta e educação física, né? E eu consigo perceber claramente que essa divisão não fez nenhum sentido para a nossa área, e você percebe, assim, coisas que um é muito bom e o outro é muito ruim, e vice-versa. E que separar só deixou os dois profissionais piores, sabe? Assim, o fisioterapeuta, ele é muito bom nessa parte de anatomia, ele é muito bom na fisiologia das patologias, sabe? Entender como cada patologia mais ou menos se manifesta, a gente não tem nada disso na nossa formação, mas quando eu coloco eles para fazer exercícios simples, tipo pisa e põe o braço para cima, cara, eles já começam, eles são altamente descoordenados, eles não entendem absolutamente nada de movimento, eles têm muita dificuldade com o movimento. A grande maioria, claro, sempre que eu tô colocando aqui, tô colocando uma forma genérica. Ah, mas eu conheço um que ele é campeão de ginástica olímpica ainda, tá? Estamos pontuando o indivíduo, mas de maneira geral eu percebo isso. Já o profissional de educação física, eu passo os exercícios lá novos para eles, pegam tudo rápido, mas já esse outro olhar mais da fisiologia, da anatomia, da biomecânica, eles já têm uma dificuldade maior. Então, na prática, separar as duas coisas não serviu para nada e, assim, não é uma barreira que você não sabe onde começa, onde acaba o outro, não tem esse lugar claro. Então, eu não sei se eu estou entrando na área de alguém, não sei, porque eu não sei nem o que é a área do outro, porque eu sei que eu sei, o que eu faço com o meu cliente? Eu dou movimento para ele. E não tem nada que possa me impedir de dar qualquer tipo de movimento. Eu não toco num cliente. Eu sequer toco nele. Eu faço a reabilitação toda através de exercícios, de movimentos que qualquer um poderá dar. Se você entrar aqui no meu estúdio e me ver atendendo alguém com uma hernia disso, você não jura, você jura pra mim que eu tô dando uma aula normal de fitness e não um processo de reabilitação, porque é isso que eu tô te falando. Esse processo de reabilitação, ele deixou de ser aquela coisa paciente, vai numa maca, faz choquinho, não sei o que a pessoa tá toda inativa e ela começa a ser agente desse processo. Como é que você vai usar você e o seu próprio corpo para prover esta reabilitação? E isso passa também por educação, você vai aprender sobre o seu corpo, porque a maioria das pessoas também são super descoordenadas, não tem nenhuma propriocepção, não tem nenhum controle do que tá fazendo, não tem uma mecânica
razoável, pelo menos para não gerar sobrecargas maiores do que deveriam em determinadas partes do corpo, e ela nunca vai se curar se ela não aprender isso. É um processo de educação também. E, no final das contas, o próprio CREF tem como atribuição do profissional de educação física a reabilitação. Ele não define o que é, não está escrito lá. Está escrito, você pode fazer performance, não sei o quê, e reabilitação, entre várias atribuições do profissional de educação física. Então, eu me vejo fazendo reabilitação dentro da educação física, até porque eu utilizo a principal ferramenta da educação física, que é o movimento e a educação. Afinal, no nosso nome está educação física. Legal. Eu não consigo imaginar um profissional do movimento, ele aprendendo, assim, entrando no primeiro contato com essa visão mais holística, mais integrada do ser humano, se ele não usa nele primeiro. Como é que funciona esse processo? Se você puder falar também um pouquinho sobre a sua experiência e o mentorship, porque é um curso que ensina os profissionais a cuidar de outras pessoas. Ou não? É um curso que ensina os profissionais a cuidar dele para cuidar de outras pessoas. Também. Todo o processo de crescimento profissional, para mim, sempre vai passar pelo crescimento pessoal. Não há possibilidade de um crescimento profissional e se manter uma pessoa escrota, entendeu? Você vai cuidar de outra pessoa. Então, você tem que evoluir como pessoa se você quer evoluir como profissional. Assim. O profissional que quer ser se materializa em você. Então, primeiro você vai começar a olhar. Eu quero olhar para um outro como um ser humano. Então, se eu não sou capaz de olhar isso a partir do meu ponto de vista individual, eu não vou ser um bom profissional. Então, a gente tem todo esse olhar de, primeiro, um processo de autocura, para depois curar. Porque eu não posso curar alguém se eu tô doente, sabe? Então, eu tenho que evoluir em corpo, mente e espírito em todos os aspectos. Eu tenho que ter um professor com mais recursos técnicos. Porque se você vai procurar um curso, você quer levar alguma coisa dali. Então, se você não levar mais recursos técnicos, você vai usar os que você tinha até hoje. Sim. Se você não usar mais recursos desse âmbito mental, sabe? Criar novas estratégias, criar novos olhares, você vai usar o que você tem. Então, para que você faz um curso, não é para levar nada de novo? E o terceiro olhar é o olhar da conexão mesmo. Você entender que, cara, se você lida com outro ser humano, você tem que entender as emoções dele, as paixões deles, o que estimula, o que freia, o que bloqueia, né? O que inibe. Entender ele como um ser complexo, porque às vezes você está dando um exercício maravilhoso, só que a pessoa é super tímida, ela tá super deslocada ali, ela não tá se sentindo bem. E aquele exercício que em teoria era maravilhoso para aquele contexto mecânico, no contexto emocional dela, é terrível. Então você só vai entender isso se você também se colocar em situações onde você se sente fragilizado, para você poder já desenvolver essa empatia pelo outro, sabe? Porque se você tá sempre do lado forte da corda, você não entende que tá do lado fraco. E a gente, inclusive no curso, cria situações assim de lidar com a sua própria dificuldade, lidar com a sua própria mente, se expor. E a gente chama assim, tem 2 encontros presenciais, né? A gente fala, aqui é laboratório de erros, aqui é para errar, é não julgamento. Você não quer ser julgado nessa hora, então você não vai julgar quando você tá do outro lado, porque não tem julgamento, tem a mão amiga, ajuda. Eu vou te ajudar a caminhar. E a gente coloca a reabilitação como uma definição que eu uso, né? Não sei se é de alguém, mas assim, até onde eu sei, eu mesmo que criei essa, pelo menos pra gente, eu que coloquei a definição dessa forma, porque ela ajuda a nortear o que a gente veio fazer. Reabilitar é dar autonomia. Dar autonomia você sempre pode dar para qualquer pessoa em corpo, mente e espírito, não importa. Qualquer forma de autonomia que você der, ou seja, qualquer grande capacidade em corpo, mente e espírito, você já está um passo melhor. Sei lá, às vezes você está com dor para agachar, mas se você der um pouco, se ela agora melhorou a confiança dela ao agachar, já é um primeiro passo para ela melhorar. Ou seja, eu não falei ainda nada de parte mecânica, eu falei de uma parte emocional. Assim, eu estou mais confiante, sinto mais segura. Se você cria um ambiente, um cenário onde ela pode ser quem ela é, onde ela não vai ser julgada, ou seja, tudo isso daí vai refletir dentro desse processo de cura, porque nada pior, sei lá, acho que todo mundo já deve ter tido uma experiência de você vai no médico e é julgado, sabe? Onde ele rapidinho cria 2, 3 frases lá que você fala, cara, esse cara não me conhece, o que ele tá falando a meu respeito, sabe? E é o oposto do que a gente quer entregar, eu quero te conhecer, então eu peço a tua ajuda pro processo de reabilitação. Eu falo, olha, eu entendo bastante movimento, mas de Rafa eu não entendo porra nenhuma. Para eu poder reabilitar Rafa, eu preciso da Rafa. Eu preciso que a gente comece a trocar aqui. Eu quero saber quem é você e eu quero que você aprenda como eu penso. Eu quero que você entenda como seu corpo se move, o que é legal de estimular nele, o que não é legal de fazer. Que nem você falou, você foi muito precisa no começo. Às vezes a lesão nasce da falta de uso de alguma coisa que você só ouviu falar que não pode. Provavelmente você está falando da coluna retificada. É um grande exemplo disso. Você vai pegar uma coisa no chão e tudo durinho. Porque você ouviu falar que é daquele jeito que faz. E aquilo muitas vezes é a causa da tua dor. Então, qual é o processo aqui? O processo de exercício? Não, o processo de educação, de conhecimento. Conhecimento sobre como um corpo opera. A articulação da coluna são, sei lá, 27 articulações que tem ali. Você me deu um gancho perfeito para o meu próximo
comentário. Não vou chamar de pergunta, vou chamar de comentário. Eu acabei de dar uma palestra aqui pelo CREF do Rio sobre postura, e aí acabei, como a queridinha da postura é a escoliose, todo mundo já sabia que vinha a pergunta, fiz a revisão, e achei o artigo interessante. Como a escoliose ela é mais comum em adolescentes, vocês acreditam que adolescentes que têm escoliose, que foram alguma vez ouviram que têm escoliose, eles se sentem menos confiantes para fazer movimento? Eles se sentem que estão tortos, ou seja, que estão aí correndo mais perigo ao se movimentar, né? Então, isso da confiança ali que você falou me remeteu a isso. E muito da minha ideia ali de trazer na palestra é o profissional de educação física como um ser de empoderamento mesmo, assim, não de aterrorizante, né? Mas a gente sabe que ainda estamos no momento de... Bem menos, mas ainda estamos, eu acho, que no momento de hierarquia dentro dos profissionais de saúde, né? O tópico da saúde, ele vem muito por isso, que duas profissionais da educação física falando sobre saúde, isso não é tão comum. A saúde ainda está no lugar médico, mesmo que menos, mas ainda está. Então, eu queria que você comentasse o que você acha que o profissional de educação física ele tem que saber para poder ter uma conversa com um médico, um ortopedista, que o seu cliente vai ter que ir em algum momento, ou com um fisioterapeuta que vai trabalhar em conjunto em algum momento da reabilitação, dependendo de que lesão ou de que situação que a gente está falando. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei da escoliose, em alguns casos, a primeira contato dela é com o fisioterapeuta, depois ela vai ter contato com você. O que você acha, assim, que a gente teria que saber minimamente para estabelecer uma conversa de bom padrão com esses outros profissionais, Samurai? Cara, essa é uma pergunta difícil mesmo, porque a primeira coisa é, para você ser respeitado, você precisa respeitar. Uhum. Mas essa é uma via de mão dupla. E eu percebo que é mais fácil a gente respeitar do que ser respeitado. Então aí eu começo também a não também me colocar numa condição de que, cara, desculpa, mas de movimento não entende. A gente faz 3 perguntas que eu sei que você não vai conseguir responder, sabe? E é muito claro que ortopedista não entende movimento. Ele entende apoio locomotor, mas de movimento ele não entende nada. E assim, ele entende o quê? Da lesão, do movimento, da saúde disso, ele não entende. Ele não entende. Então, cada um na sua. Se você acabou... Você é um ortopedista e opera joelho. Legal, cara. Se você precisar operar o joelho, eu não vou interferir no teu trabalho. Eu vou confiar em você. É muito comum os clientes virem aqui e trazer a ressonância. Eu falo, cara, não vou nem olhar. Não sei eu que pedi isso. Isso aí teu médico pediu. Ele tem que olhar. Ele que sabe por que ele pediu isso, sabe? Mas da minha prática, não me importa em que estado está o teu joelho. A gente vai ter que começar a partir de onde ele está. E onde ele está não é o que está por dentro. É funcionalmente onde ele está. O que você consegue fazer com ele hoje? O que você não consegue? Ah, eu não consigo andar. Legal. O que você consegue fazer? Eu consigo andar com uma bengala. Legal. Então, o próximo passo agora é andar com menos apoio e o último passo é andar sem a bengala. É um caminho. Não importa em que condição você está. Para eu te devolver essa autonomia, eu tenho que te começar a ganhar coisas que você não tem hoje. E tudo que você treina, você ganha. Isso a gente já percebeu. É que a gente está muito focado em ganhar força. Mas não necessariamente a pessoa precisa de força. O que eu posso fazer para ela conseguir caminhar melhor agora, sei lá, com mais equilíbrio e depender menos dessa bengala aqui? Ah, isso que eu preciso entregar para ela, então. O que eu preciso? Às vezes é confiança só, sabe? De se expor mais. Porque muitas vezes, por não fazer, é onde você tem o problema. E vai piorando, vai piorando. Aí você piora e fala, agora vou fazer menos ainda. Já que eu já fiz pouco, ainda piorei, então deixa eu fazer menos. E vira uma bola de neve negativa, uma espiral negativa. Então, para eu conversar com esse médico, com esse fisioterapeuta, eu não interferir na área dele, ele não interferir na minha. Esse é o primeiro critério. E eu acho que, assim, eles falaram, existe uma certa hierarquia que ela está na sociedade, mas ela não está legalmente. Claro, não, exatamente, de maneira nenhuma é o que a gente acha, mas é o que Sim. culturalmente acontece. Mas eu não a reconheço. Então, assim, quando alguém traz alguma coisa para mim, ó, meu médico mandou passar isso, falar, eu não acredito nisso. Eu não posso passar uma coisa que eu não acredito. Assim como eu não falo para ele, como ele tem que te examinar, sabe? Eu acho que ainda tem muita interferência. Então, assim, primeiro a gente tem que acabar com essas interferências. Primeiro a gente tem que respeitar o lugar de cada um. Eu basicamente acho que não tem que ter uma separação entre educação física e fisioterapia. Isso é um posicionamento meu. Então, assim, dificilmente eu vou fazer o mesmo trabalho junto com o fisioterapeuta. Em teoria, a gente está fazendo a mesma coisa, saca? Então, você pode escolher ele, eu escolher eu. Os dois não faz sentido. O médico, às vezes, ele é necessário. Ele está numa outra área que a gente não tem.
Mas o médico, ele é o cara da doença. Ele não é o cara da cura. Ele é estudioso em doença, cara. Agora, ele não tem esse olhar holístico. E esse olhar holístico não permite ele enxergar o que eu estou enxergando. Então, esse é um trabalho que eu percebi que com ortopedista não funciona bem. Sabe onde ele funciona bem? Ele funciona bem com neuro. A pessoa tem uma disfunção neural qualquer, sei lá, tem um Parkinson. Não sei. Cara, ele escuta muito bem. Sabe por quê? Porque o ortopedista, de maneira geral, salvo as exceções, quer operar. Eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Nosso trabalho é conflitante. Nós não somos parceiros nessa jornada. Assim como se você trabalhasse com parto humanizado, a maioria dos médicos seus seriam contra você. Eles não seriam seus parceiros, porque eles querem fazer cesárea. Cesárea dá menos trabalho para eles, vai. Então, assim, eu não enxergo essa hierarquia, não enxergo essa multidisciplinariedade. E não em todos. Talvez, assim, uma nutricionista caberia muito bem, psicólogo cabe muito bem. Por quê? Porque quando você tá com dor, a dor afeta o teu lado emocional bastante. Então, esse é um trabalho. Esse é o seu trabalho multidisciplinar que me interessa. Agora, um trabalho onde só você fala e só eu escuto não é multidisciplinar, é hierárquico, e aí não me interessa. Então, eu faço oposição a esse tipo de trabalho. É claro que, assim, um médico de idoso, estava me faltando o nome da... Geriatra? Isso, geriatra. Um geriatra é sensacional. Ele não quer operar o idoso. Então, todo médico que não quer operar, eu convivo muito bem com eles. Então, eu recebo indicação e converso com os caras. Ei, o que eu entendo da área de neuro? Nada. Pô, ele vai me dar um monte de informação que é muito importante, muito valiosa para mim. Por outro lado, ele também sabe que ele entende movimento. E aí eu entrego para ele assim, o que eu estou fazendo, como eu estou olhando isso e tal. Cara, é um trabalho que flui muito bem. Com o ortopedista, eu vou te falar que eu tenho dificuldade. Eu já tive parcerias, elas duram muito pouco. Porque tudo que o cara me indica não volta pra ele mais. E assim, deveria achar isso um sucesso, mas ele não acha. É isso que é ruim, entendeu? Então, assim, tem um olhar aqui que é primeiro social, assim, é um olhar político e econômico, antes de tudo. E aí, assim, eu não tenho necessidade de prestar nenhum satisfação para quem não entende, e eu sou autossuficiente também dentro da minha profissão. Então, é um posicionamento meu, não estou recomendando isso para ninguém, mas como você adquire esse posicionamento? Você adquire com autoridade também. Cara, eu publico muita coisa, eu gero muitos cases. Acaba que com o passar do tempo, eu começo a ter uma autoridade para falar. Não adianta você falar, não, resolvi que eu não vou falar mais nada comigo, não vai dar certo. A maioria não vai dar certo. É um caminho que eu faço há 30 anos já. E me dá num ponto de, cara, olha, é o seguinte, eu atendo dessa forma. Meu médico mandou fazer isso. Eu falei, então, mas eu não acredito que eu não vou fazer. Se você quiser, eu vou te explicar por que eu não vou fazer e o que eu vou fazer. Agora, é com você. Você pode escolher o caminho do teu médico, se você achar que é melhor, você pode escolher o meu caminho que eu acho que eu tô oferecendo para você. E às vezes a pessoa escolhe o meu, e às vezes ela escolhe o outro e volta depois, porque não funcionou. Eu falei, caso não funciona, pode voltar, não tem rancor, não. Você escolheu tudo bem, não tem problema nenhum. Mas as pessoas já chegam mais brifadas hoje, assim, você mesmo falou, tá mudando muito. No passado isso era muito mais difícil. Hoje a rede social faz as pessoas procurarem mais coisas. Isso é um movimento que tá acontecendo no mundo inteiro. Não é uma coisa da minha cabeça. Então, se for um pouquinho mais antenado e procurar nos outros países, você vai ver como isso está sendo falado no mundo inteiro. Eu estudei fora há muitos anos. Isso já é muito olhar. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um olhar muito maior do que aqui. É muito mais fácil você, com dor, procurar um profissional de educação física. Quer dizer, não é nem um profissional de educação física, lá que são poucos, mas um personal trainer mesmo, do que procurar um médico, procurar um fisioterapeuta. Esse é um outro olhar que está crescendo muito. Então, eu acho que, assim, quando você quer mudar um sistema, também tem que evitar, às vezes, fazer concessões ao sistema. Se só faz concessões, você não muda, você mantém o status quo como está. Ah, não, tudo bem, já que esse médico pediu, eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu não acredito, assim, eu acredito que o caminho está aqui, ele me dá o caminho que vai para lá. Cara, eu não posso me prostituir profissionalmente só para não desagradar o médico ou para fazer o que o cliente falou, com medo de perder o cliente. Isso foi o que me fez sair da educação física lá atrás, lembra? Eu ganhava muito, mas eu não tinha autonomia. Eu ganhava muito, mas eu fazia o que era para ser feito, não o que eu achava que deveria ser feito e não tratar como eu deveria tratar. E no final das contas, quando você abre este campo, você tem mais clientes do que você imagina que você possa ter. Porque a maioria das pessoas não são os que eu vi, não são nem abandonadas, ninguém tá nem aí para elas, estão cheias de dor. Estatisticamente, a lesão na coluna é considerado hoje uma pandemia, onde nós temos mais de 85% da população tem ou vai ter lesão de coluna nos próximos 10 anos, dor na coluna. Então, olha o nível isso é um dado da ONU, tá? Da OMS. Então, nós estamos falando de um critério que você não dá nem conta de atender. Então, você não precisa se prostituir por causa de um. Você faz o que você acredita e você vai crescendo em cima do que você acredita, como em qualquer coisa que você faz. Aposto que vocês já tiveram muito mais rejeição no trabalho de vocês no começo, vocês têm hoje. Por quê? Porque vocês deram resultado. Não importa o quanto você fala, blá, 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 papagaio fala. Dá resultado que as coisas se estabelecem. Eu entendo o seu ponto, mas vamos supor agora um profissional que esteja
Mais antenado, mais moderno. mais né? alternado, mais moderno, querendo realmente a troca. Eu acho que às vezes esse limite eu acho fundamental, concordo com você. Ó, a gente vai junto até aqui, a partir daqui é você, a partir daqui sou eu, e acho importante esse corte, sim. Mas eu acho muito também que a gente tem um papel de educação para os nossos clientes, para outros profissionais de educação física e para outros profissionais de saúde. Não sei se você me entende, se vocês me entendem onde eu quero chegar. Claro que eu entendo. Eu acho que os profissionais de saúde, eles têm que entender que o movimento mudou. Não é aquilo que eles achavam que é. Então, eu acho que às vezes a gente sim tem que, entre aspas, gastar um tempo explicando ou conversando sobre o que será feito, qual é a nossa visão a partir de agora. Então você está me falando que... Dá um exemplo bem ridículo aqui, tá? Ó, percebi que a pelve dele está elevada para tal canto, eu acho que pode ter alguma coisa a ver com isso, de uma dor dele e tal. Dá uma olhada aí. Eu falo, não, mas essa pelve aí eu já conheço, ela já era anteriorizada, ou já era rodada muito antes da dor, ou não, pode ser mesmo, ela pode estar diferente, então pode ser que eu faça isso, faça aquilo. Eu acho que mostrar a que ponto você também está da conversa, ou ser contrário totalmente. A pessoa vem com uma recomendação, como você estava me contando antes de a gente começar o episódio, de só fazer movimento com a coluna parada. A gente recebeu um caso dele essa semana. Assim, cara, não tem condição, tipo assim, não tem conversa. Aí você vai conversar para explicar que aquilo não tem conversa. Mas eu tenho certeza que eu acho que você pensa assim também, Samara, e que a gente tem também um papel de mostrar para outros profissionais o quanto a educação física avançou. Não, perfeito. Não, concordo com você. Talvez eu me estressei mal e falei de uma forma como se fosse muito agressiva, sabe? Não, eu tô falando pela certeza que não é isso que você imagina. Sim, o contexto não é esse, assim. A primeira coisa que eu falei assim, se eu for respeitado, você vai receber de mim Isso. respeito, né? Mas a minha experiência com o médico, ela tem pouco respeito. O cara nunca me viu na vida, ele chega com uma receita de bolo. Tem que fazer isso. E eu falo, cara, não tem que fazer isso. Não tem nada a ver isso que você tá falando. Porque assim, uma coisa é eu indicar um paciente para o médico, ele fala, olha, cara, essa é uma mulher, ela tá convivendo com... Eu dou meio histórico para ele, porque afinal eu convivo com ela. Olha, ela tem muita dificuldade de movimento, quando eu vou ensinar ela tem dificuldade de aprendizado, ela é muito descoordenada, ela retém pouco, ela volta na semana que vem, ela já esqueceu tudo. Entendeu que eu tô dando um briefing sobre ela e não sobre a prática dele? É muito diferente isso. Eu falo, olha, eu tô te dando já uma informação sobre ela que eu aprendi, mas se você extrair outras informações também, lógico. Então, se ele me dá uma informação desse tipo, até uma sugestão, não sei se... Porque é diferente de falar assim, não sei se talvez fortalecer o quadríceps dela seria uma boa ideia. Ele tá te dando a opinião dele e pedindo para você avaliar o que você pensa, visto que você é o profissional disso. É uma coisa. Mas quantas vezes chegou aqui pra mim desse jeito? O que você tem que fazer é isso. Bom, o que eu tenho que fazer é meu ovo, velho. O que eu tenho que fazer é o que eu acho que eu tenho que fazer, não o que você acha que eu tenho que fazer. Entende? É diferente a abordagem. Então, e assim, se você não começa a se posicionar, isso não muda. Isso sério, vocês são mulheres, sabe? Mulherada conseguiu um monte de espaço e um monte de respeito porque se posicionou. E os posicionários estavam tomando porrada até hoje, ainda toma porrada. E no momento da transição é sempre um lugar mais difícil. Daqui a pouco não precisa mais. Então eu comecei a perceber que tem alguns médicos que te respeitam profissionalmente, outros simplesmente se colocam, mesmo que naturalmente, porque eles aprenderam que eles são hierarquicamente superiores. E eles aprenderam de alguma forma isso. Isso é natural para eles, não é legal, não é oficial. Mas, cara, você vai discutir com o médico, sabe? Eu escutei de cliente falar, você vai discutir com o médico? Não. Essa é a clássica frase. Tanto, por que eu não posso discutir com ele, achar que ele tá errado? E a internet começou a mostrar que a infalibilidade deles não é tão assim, né? A gente começa a ver que eles são pessoas normais como todas. Tem os bons, tem os ruins, tem os bandidos, tem os pilantras, né? Tem os que estupram, tem os que abusam, tem os que fazem a cirurgia indevida, tem os que fazem erro médico porque tava, sei lá, distraído durante a cirurgia porque tava ouvindo o jogo do Domingão. Você tem de tudo, cara. Então começou também a mudar para as novas, para a juventude de hoje, eles não têm o mesmo peso que tinham para os nossos pais. Isso já é um fato. Então agora os bons vão se estabelecer. E os bons são os caras que também sabem respeitar o espaço do outro. Porque para ser bom, tem que saber respeitar o espaço do outro. Então você não é bom. Então eu acho que realmente
faz parte da educação, faz parte... Eu conversaria com qualquer um que quisesse também me dar o espaço que eu vi, mas não dá. Eu vou contar um caso, então, que talvez ilustre um pouco isso daí. Eu tinha uma aluna, e ela já tinha feito reabilitação comigo, depois continuou treinando comigo, e ela foi esquiar e torceu o joelho. Rompeu os ligamentos e tal, não sei o que, do joelho direito. Isso. E assim que ela chegou de viagem, falou, tô aqui em Aspen, tô embarcando e tal, assim que eu chegar aí eu passo aí, beleza. Começamos a treinar no dia seguinte, fazer o processo de reabilitação. Ela também, ela tem na família dela, a família de médicos. Então ela falou, cara, só que eu vou passar lá tudo bem pra você, e vou ver com eles também, só pra deixar eles em paz, mas eu já tô ligado, porque assim, dentro do meu espaço é uma coisa que tem educação. Quer dizer, os meus alunos sabem os valores que estão por trás da minha prática, e o porquê eu penso daquela forma, assim, toda hora eu mando alguma coisa, alguma publicação, alguma coisa, então vou educando eles para que eles pensem, porque chegou uma época que eu percebi que quem me acompanhava na rede social sabia mais sobre o que eu fazia do que meus próprios alunos. Eu falei, opa, isso aqui tá errado. Porque às vezes ele não te acompanha na rede social, te vê todo dia, e aí eu comecei a internamente educá-los. Eu acho que isso é muito importante, que é o ponto que você tocou. E aí eles sabem, né? E ela falou, tá bom, vou começar a fazer. Aí ela foi lá no médico, obviamente o médico mandou as tais das 20 sessões de fisioterapia, que são tradicionais, e ela veio falar comigo e falou, cara, o que eu faço? Eu falei, olha, pra você não ficar ruim com a tua família, vai lá e faz, mas o que você faz? Fala pra ele assim, olha, cara, eu não quero fazer nenhum movimento aqui com você, nenhuma terapia, o que eu quero fazer é analgesia, pode ser? Você faz qualquer coisa que me ajude agora a aliviar a minha dor e a aliviar o sintoma, aliviar o inchaço, essas coisas. Beleza. Num primeiro momento tava tudo bem, todo mundo aceitou, tava tudo certo. Passou uns 20 dias, eles quiseram começar a colocar alguma coisa de movimento pra ela e tal, só que ela falou que não queria fazer. Aí já começaram a não gostar que ela não queria fazer, ela explicou que tava fazendo em outro lugar. Aí ela falou, mas esse cara vai machucar você, ele não sabe o que tá fazendo. O cara não me conhece e já tá deduzindo que eu vou machucar ela. Aí beleza, passou um mês e pouco, ela tava com um processo de reabilitação tão avançado que eles começaram a achar que ela tava forçando demais. Então ela falou, cara, preciso falar com ela, veio toda a equipe da clínica lá. Os médicos, não sei o que, veio todo mundo lá. E sentou com ela e falou, olha, preciso falar, não sei com o que você tá fazendo, mas esse cara tá fazendo alguma loucura com você, porque você tá muito evoluída no teu processo, ele só pode estar forçando você. E se ele tá forçando você, assim, a cicatriz, os pontos não vão aguentar, vai estourar. E aí eu falei pra ela, fala pra ele vir aqui, fala o que você fez. Eu falei pra ela, só fala o que você fez, porque o nosso trabalho é muito de movimento, ó. Vai levantando o braço, porque eu perguntava assim, eu também não quero criar problema. Então eu falei assim, tá, o que ele pode fazer? Ah, não pode fazer nada com a minha perna, legal. Pode usar o braço? Pode. O braço pode fazer qualquer coisa, legal. Ele não sabe que o braço fala com o joelho, mas eu sei. Então eu falava com o joelho através do braço. É isso que eu posso fazer? Olha, fala pra ele o que você fez. O que você fez? Ah, joguei o braço pra cima, joguei o braço pro lado, rodei e tal, não sei o quê. Fui fazendo coisas que estão falando com o joelho dela o tempo inteiro. Aí ela contou. Ela falou, não é possível que você tá fazendo só isso. Eles têm que estar fazendo tal e tal coisa. Por quê? Porque eles só conhecem um caminho. E esse caminho ela só estaria ali depois de percorrer, sei lá, 6 meses. Eu conheço vários outros caminhos, e são muito mais curtos. Então eu cheguei por um caminho muito mais rápido. É que eu falei assim, eles não acreditaram, eu falei assim, fala pra eles virem aqui e venham assistir uma aula. Pergunta quantos deles vieram. Nem eu nem quis saber. Porque se eu tô do outro lado, eu falo assim, caraca, será que ela tá falando a verdade? Em meio e meio, eu atingi esse resultado. Em 4 meses, depois da cirurgia de LCA, ela tava jogando tênis, campeonato. O LCA é 8 meses. Protocolo padrão, 8 meses. Em 4, ela tá jogando campeonato e ganhando o campeonato ainda. Qual que é um profissional que tá antenado pensaria? Cara, eu preciso saber disso. O que tá acontecendo aqui? Ninguém quis saber, ninguém me perguntou, e ficou por isso mesmo. Então, o interesse dele não era em relação a aprender novas maneiras ou ser mais eficiente na entrega do teu produto. O interesse dele é uma reserva de mercado. Quero este cliente para mim. Então, deixa esses caras de educação física fora. Esses caras não podem entrar. E assim, eu sempre me resguardo nesse sentido. Se seu médico trouxe alguma restrição do ponto de vista, acabou de fazer a cirurgia, ele é responsável por aquela cirurgia. Então, ele tem alguma restrição, legal. Qual é a restrição que ele tem? Ah, não posso pisar no chão nesse momento. Então, tudo que a gente fizer não pisa no chão nesse momento. Porque se a mulher der alguma coisa errada, eu falo, eu só fiz o que você falou fazer. Eu peguei as restrições que você me deu. Não pode isso, não pode isso. Agora, a partir do não pode, dá pra fazer infinitas coisas. E aí que eu entro com a reabilitação 3D. E aí produz resultado. Eles não estão acostumados a ouvir. Porque eles andam muito pra trás, eu não deixo andar pra trás. Eu daria só vou pra frente. O que é andar pra trás? Você não pisa no chão e também não faz nada naquele joelho. Eu dou 6 meses ali que você só perdeu. Perdeu percepção, perdeu força, perdeu mobilidade, perdeu um monte de coisa. Ah, não, você pode andar com o RoboFoot. Ah, pode pisar com o RoboFoot? Ah, ótimo. Então, agora a gente já produz mais coisa ainda. E por aí vai indo.
protejo, mas dentro da proteção, da instrução do que ele passou, eu sei coisas que ele nem sabe. E é exatamente aí que eu gosto, aquele movimento eu entendo, ele não entende. Porque você achou que não conseguia, por quê? Porque você não tem movimento, você entender, você sabia que dava. E eu tava falando do joelho o tempo inteiro, eu falo com o teu joelho usando o teu nariz, se você quiser. Por quê? Porque quando eu começo a rodar pro lado, teu corpo vai rodando junto, ele chega a rodar lá no joelho, no barco também roda. Então ele é todo uma cadeia e que você consegue trabalhar em função disso. Deixa eu olhar assim, eu acho que toda vez que a gente tiver dentro da área da saúde profissionais que realmente estão comprometidos com o paciente, puta, o trabalho é lindo, mas são a minoria. De verdade, são a minoria. Mas assim, quando tiver esses profissionais, pô, você conversa e você percebe, eles têm um interesse legítimo no que você está falando. Eles realmente têm interesse. Quando eles têm interesse, puta, a conversa fica muito legal. Assim, quando eles vão falar, puta, como é que faz a cirurgia? Eu não tenho a menor ideia. Como que você faz? Como é que você... Eu não vou ficar dando palpitezinho lá, eu vou ficar morrendo. E assim, por que depois da cirurgia eu tenho que tomar cuidado? Eu falo, cara, por exemplo, aqui tem uma cicatriz, aqui tem um ponto que se você gerar esse tipo de força, ele estoura. Então ele me dá uma informação do trabalho dele que impacta o meu. Então eu não posso fazer esse movimento porque esse estoura o ponto. Porque no joelho normal eu sei que não tem problema, mas no joelho com ponto eu já não sei como é que é. É diferente, cara. Então a gente está buscando um lugar de ser reconhecido como alguém capaz de que você não precisa me falar o que fazer. O meu trabalho eu já sei o que fazer. O seu trabalho você sabe fazer. E esse é o melhor convívio. E com as outras áreas é fácil. Com o nutricionista é fácil. Com o psicólogo é fácil. Com outras áreas da medicina é fácil. Com o fisioterapeuta e com o ortopedista já é mais difícil. Porque de alguma forma nós estamos entrando numa área que era dominada. Olha, o meu reduto. E agora não é só o reduto. É o nosso reduto, né? Vamos trabalhar aqui? Sim. E aí quando você perde no primeiro momento, você tem conflito. Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, @cocócoras, e fazer o seu pedido. E se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócoras e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. Mas, amor, aproveitando esse gancho, fala um pouquinho pra gente, as pessoas que ainda não conhecem dessa sua mentoria, como é que funciona, inscrições abertas, conta aí pra gente tudo isso. Acabou de acabar. Eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas você tem gente quando ele vai ao ar? Em julho? Vai em julho. Julho. Então, eu estou falando hoje. Nós estamos no último fim de semana. 9 ou 16. Se for 9, eu vou estar embarcando para Fernando Noronha junto com um professor que ganhou uma promoção dentro do nosso mentorship ali, né? Dessas bagunças assim, levar os caras para qualquer lugar do mundo e vai para Noronha. O próximo vai para Los Angeles. A gente vai, assim, professores que contribuem com o que a gente chama de comunidade 3D, né? Mais você contribui, mais a gente leva eles para alguma experiência mágica, assim. E a gente acabou esse final de semana, agora 22 a 25 de junho, a gente acabou de uma edição. Então a gente tem um evento presencial de 4 dias, que é uma verdadeira imersão de experiências e aonde os profissionais vão lá apresentar os seus trabalhos. O que são os trabalhos deles? São cases. São cases que eles tiveram que conseguir ao longo do curso, sem nenhum aviso prévio, sem conhecer. A regra é não pode conhecer a pessoa que você vai ter que atender. Você tem que achar uma pessoa que você nunca viu na vida. Você não pode escolher, você não sabe como ela vem. E a partir de como ela vem, você aplica o nosso processo de reabilitação. Existe um processo de pensamento na nossa reabilitação que aceita qualquer pessoa. E qualquer pessoa pode dar o seu próximo passo. O próximo passo é difícil para qualquer pessoa, na mesma proporção. Ou seja, o meu próximo passo dentro do jiu-jitsu, que eu já sou super graduado, é tão difícil quanto do faixa branca que dá o próximo passo. Porque é sempre o próximo. E a reabilitação nada mais é pra gente do que um próximo passo em corpo e espírito. Ou seja, para você melhorar o que você tem, qualquer capacidade que você melhora. A gente tem uma teoria que a gente brinca assim, a teoria do quarto bagunçado. Quando o teu quarto tá bagunçado,
Não importa por onde você começa, ele já tá mais arrumado. E se você for arrumando cada vez um pouquinho mais, um dia ele tá arrumado. É claro que se de repente você pega um negócio bem grandão e arruma, já dá uma aparência muito melhor. Às vezes você acerta esse negócio grandão. Mas se você acertar só o pequenininho, ele já tá melhor do que tava. Então é um caminho de andar para frente o tempo inteiro. O que você pode ganhar dentro do cenário que você tem hoje? E às vezes o teu impeditivo não é um fator do corpo da pessoa, é um fator emocional. Ela tá com medo, por exemplo. Então no primeiro momento, quando ela vem aqui, você só precisa gerar confiança nela, coragem, sabe? Perceber para ela que, olha, o movimento não te machuca tanto assim, sabe? Mostrar para ela. E você escolhe caminhos onde você sabe que vai ser altamente seguro. Que ela não vai se sentir pior a partir daquilo, ela não vai arriscar nada, ela não se expõe e vai gradativamente chegando no lugar onde você precisa melhorar. Mas vai ser no primeira aula se ela tá morrendo de medo? Não, hoje eu esqueço aqui. Hoje minha tarefa é mudar o medo dela. Então entender que esse ser é muito mais complexo do que um corpo e conduzir ele no próximo passo. Para isso a gente faz uma mentoria, né? Por quê? Porque a gente vê numa formação que não pega nada disso. E não, a gente costuma dizer que na nossa formação não tem pessoas. Tem abdômen, tem peito, tem glúteo, tem bíceps, tem supino, tem leg press, tem corrida, tem natação, mas não tem pessoas. Pessoas não existiram ali, ninguém explicou para você sobre o ser humano. Então a gente vai entender que é ser humano, vai entender que onde esse ser humano vive. Ele vive num universo aqui que é cheio de regras, e essas regras impactam em várias coisas, desde as forças físicas até as condições socioambientais que elas vão impactar em você. O lugar onde você treina, a forma como essa pessoa está exposta, a história dela em conta. Então, assim, e essa pessoa interage nesse mundo em corpo, mente e espírito. Na parte do corpo, pelo movimento. Na parte do mental, pelo pensar. E na parte do espírito, que é tudo que sobrar, a gente chama de espírito, né? E aí dá pra classificar em pequenas caixinhas. Tem o transcendental, tem as emoções, tem então você põe tudo ali num lugar só. E assim, tudo que ela sente, ou tudo que ela não controla, assim, como se pensar em coisas transcendentais, a gente coloca ali. E isso impacta ela também, como ela vive, né? Então, primeiro entender esse olhar, depois que entende esse olhar, entender que a gente se movimenta em 3 planos e que isso muda toda a forma de interpretar toda a nossa anatomia, fisiologia e biomecânica. Por exemplo, quando você pensa assim, associado às forças físicas também, né? Quando você pensa assim, o abdômen, qual a função do abdômen? O abdômen é flexionar o tronco. Não, flexionar o tronco, quem faz isso aí é a gravidade. Se eu soltar a cabeça do bonequinho ali abaixo, porque só eu, que sou o ser mais complexo do universo, preciso gastar energia para descer. Não precisa, solta a cabeça, ela vai. Quem flexiona o abdômen? É a gravidade. E o quanto ela flexiona? É a parte de trás que controla. Então, se eu for olhar, efetivamente, o abdômen não flexiona o tronco. O que mais ele faz? Ele desacelera rotações, ele desacelera flexões laterais, e ele desacelera vários outros tipos de movimento. Quando eu dou um passo para frente, tem um movimento aqui no meu abdômen que me ajuda a trocar o lado da perna, que vai para frente. E isso muda tudo, cara. Porque você começa a treinar algo que você não precisava. Por quê? Porque eu vou treinar o abdômen para fazer flexão, mas ele não faz. Ele faz flexão quando eu tô de ponta cabeça. Ou talvez quando eu tô deitado no chão. Mas do ponto de vista funcional, quantas vezes isso acontece no dia de uma pessoa? Uma pessoa normal, cara. Se eu colocar a cabeça para fora da janela aqui, quantas pessoas deitadas eu vou ver? Levantar, sabe? Então, provavelmente se ela tem alguma dor relacionada ao abdômen, não tem muito a ver com a capacidade de flexionar o tronco. Mas talvez com a capacidade de rotação dele, com a capacidade de flexão lateral, que isso acontece o tempo inteiro, e com a capacidade de extensão. E isso acontece o tempo inteiro. O glúteo é altamente tridimensional e fala com o teu ombro, fala com os teus olhos, fala com o teu tornozelo em 3 planos e não tá lá. Então, quando a gente estuda, a gente não aprende o que ele faz em 3 planos. Por exemplo, o glúteo em 3 planos, ele faz rotação externa, na contração, né, do glúteo. Faz rotação externa, abdução e extensão do quadril. E também desacelera todos os outros movimentos. Adução, flexão e rotação interna. E onde acontece, por exemplo, na marcha? Na marcha você tem esses 3 quando você põe o pé no chão. Muitas vezes você não fazer essas desacelerações através do glúteo pode ser responsável por uma dor nas costas. Então entender todo como o corpo ele é conectado em 3 planos e que você tem que olhar em 3 planos. Se eu me movo em 3 planos, num espaço tridimensional, nosso espaço é tridimensional, e eu me movo em 3 planos, eu não posso avaliar em um plano. Eu tenho que avaliar em 3. Eu não posso treinar em um plano. Eu tenho que treinar em 3. Afinal, é assim que acontece aqui. Só que a gente não sai da faculdade sabendo fazer isso. A única vez que te falam de 3 planos em movimento, talvez na primeira aula, colocam um bonequinho, o homem vitruviano, e falam, nós temos 3 planos. Aí tem uma barra cortada aqui, outra cortada aqui e outra cortada aqui, né? Aquela fotinho clássica. Vai foca no assunto disso daí. Você vai fazer um exercício no seu peitoral. É sempre um ângulo só aqui ou aqui, assim e tal. E não muda muito. Você não pode ser aqui, aqui, aqui. E quando eu luto jiu-jitsu, é em todos os ângulos possíveis que eu... Mas na hora que eu faço o treino, é no ângulo só. Isso não corresponde com a realidade, entende? Às vezes deixa um criadinho besta, muda tudo. Você só passa a treinar em 3 pontos, o próprio corpo se harmoniza. Tá faltando harmonia para ele. Você treinou igual. E isso muda tudo, porque essencialmente, às vezes só falta essa harmonia pro teu corpo, porque ele se mexe em todas as formas, você sempre treina em uma.
Quando você treina em uma, você dá uma resposta muito mais direta para aquele ponto que você treina e ele vai ficando cada vez mais treinado em detrimento a outros anos que estão cada vez menos treinados. Ou seja, o gap aumenta. E isso aumenta o quê? A desarmonia também do teu corpo de alguma forma. E às vezes só de colocar a pessoa para se mover em 3 planos, naturalmente o corpo dela harmoniza isso. Ele fala, tá, pô, que legal, por que você não me falou antes que eu podia falar tão mais gostoso, tão mais livre, tão mais sabe? Eu nasci Tá mais humano. e aí ele se identifica e ele dá a resposta muito rápido. Só que assim, conceitualmente é muito fácil explicar, na hora de colocar na prática não é tão simples. Então tem todo um processo para você ir passo a passo experimentando de pouquinho. E dura quanto tempo esse processo, Samurai? São 20 semanas, Só que a gente tem 20 semanas, tá. Né? Ele te pega pela mão. É alguém que fica com você o tempo inteiro lá. Para qualquer dúvida que você tem, você pergunta. E nós vamos fornecendo desafios para você de pouquinho em pouquinho agora. Você pega um aluno e faz isso com ele. E a primeira coisa, e aí eu lembrei muito na hora que você falou, a primeira recomendação é faz em você primeiro. Experimente você, vê o que você sente. Seja seguro primeiro antes de passar alguma coisa para o outro. Então, cada etapa, a indicação é faça com você e depois aplica nesse teu aluno que é o teu aluno de teste mesmo. Você já negociou com ele isso antes. Você falou, olha, eu quero aplicar uma coisa nova que eu estou aprendendo e com troca disso eu vou te dar um personal aqui sem cobrar nada só para eu poder aplicar tal, com segurança, obviamente. E nós estamos fazendo um processo de reabilitação. E essa pessoa tem que ter alguma dor em algum lugar. E aí, ao final do curso, elas apresentam os cases dela. Se deu, melhora. Se não melhorou, se ficou igual, que problema teve e tal. A maior parte deles melhoram muito. Raríssimos não ficam igual, assim, igual ninguém fica. Mas tem gente que às vezes larga no meio do caminho. Tem uma problema, sei lá, a pessoa pegou a dengue e aí não fez mais aula. E aí você perdeu esse processo. Mas as que vão até o fim, todas elas melhoram, a maioria melhora muito. E aí nesse último level elas têm que apresentar esses cases aí. Que elas foram feitas com acompanhamento. Nada ali é feito sozinho, porque a gente sabe como é difícil fazer. Uma mudança de uma transição de carreira é muito difícil de fazer. Mas que por outro lado, paga-se mais, tem mais cliente, tem mais possibilidades, tem mais autoridade, você é mais respeitado no teu meio profissional, porque você entrega produtos mais difíceis e você vai no passo a passo, aprendendo devagarzinho. E esse passo a passo não vai acontecer se também você não se transformar. Então tem experiências para você se experimentar, para você se colocar no lugar desse cliente, para você entender que ele está vulnerável nesse momento e que você vai precisar também dar esse suporte para ele enquanto ser humano, se você quiser que ele atinja algum objetivo. Então, assim, é uma experiência muito mágica, muito rica e muito, muito bem estruturada. Nós estamos agora indo para a 9ª edição do curso, né? Ele começou E as inscrições, elas começam quando? A dica começou a falar, mas acabou que não deu a data. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, ela já deve ter começado, porque a gente começa no dia 3 de agosto. Então ela deve estar, se não começou, se não tiver começado oficialmente a venda, mas deve 3 de agosto começa o curso. começar o curso. A mentoria, tá, beleza. Em dezembro. O seu semestre inteiro ali pela frente. E uma pergunta muito importante agora, Edmar. Ah, tem que ter. Não. Isso aí eu não vou nem deixar ele falar que não. Tem que ter condição especial para quem tá aqui ouvindo a gente. Como condição especial, como não? Então você vai chegar diretamente lá na venda e vai fazer o quê? Tá, vou colocar uma condição hipotética lá pro futuro, porque nós estamos no presente hoje e esse é o futuro. Tá. Quando esse episódio for ao ar, por 3 dias, vai estar valendo uma promoção que nós vamos cobrar para essa turma R$ 2.490 o valor à vista. Custa R$ 4.990. Que Só para quem é do Talk da Saúde. Arrasou. Que isso? Arrasou. Então, só como que a gente pode fazer? Deixa eu ver como que dá pra gente fazer. Entre em contato. Você pode pôr meu WhatsApp na tela de alguma forma? Eu falar ele. Posso. Onde pode? Eu mando. Manda um WhatsApp e fala, eu ouvi no Talk da Saúde. Senão você vai pagar. Se já tiver na venda, você vai ver o valor. Vai ter anunciado já o valor. O WhatsApp vai estar aqui na descrição do episódio, hein, galera? Ah, legal. Então, pra quem tá ouvindo no Spotify, vai estar também, né? Na descrição. Sim, todas as Eu plataformas. vou fazer uma divulgação especial. Então, você fala que eu vim do Talk da Saúde. Não adianta falar que veio de outro lugar, que é o preço que tiver lá. Tá ouvindo o Talk da Saúde. E aí você vai poder pagar 2.490. São 20 semanas de mentoria. São 10 lives, além de... Cada semana eu libero em torno de umas 20 aulas. Então você multiplica aí 20 aulas vezes 20 semanas, estão falando de 400 aulas. É isso na parte online. Ainda tem 10 lives que é exatamente para a gente fazer essa mentoria da reabilitação. Onde você vai pegar o teu aluno e você vai ter que trabalhar com esse aluno. Então ali a gente faz aulas em live mesmo, são para a gente poder tirar todas as dúvidas do que você tem que fazer quando você for avaliar o teu aluno, quando você for fazer a anamnese do teu aluno. Porque a anamnese não é uma anamnese simples.
anamnese muito mais complexa. Eu vou entrar em searas que eu não costumo se preocupar. Sabe? Você pergunta, às vezes, sei lá, você recicla teu lixo? Você tem contato com a natureza? Sei lá, coisas desse sentido. Você te explora. Eu quero conhecer você, eu quero saber o que é valor para você. Porque a partir do que é valor para você é que eu me conecto com você. Não é para estabelecer uma regra, faça isso, porque isso é bom, mas eu quero entender quem é você. Porque eu não entendo de Edman, eu entendo de movimento. De Edman é só Edman, entende? Eu preciso conhecer, porque senão eu não reabilito pessoas. Reabilito o corpo de uma forma aleatória que pode dar certo, ou não pode. Por quê? Porque a singularidade das pessoas não permite que tudo funcione com todo mundo. Então eu preciso saber a tua singularidade, o que só você tem. O que só você tem que respeitar e levar em consideração se eu quiser me conectar. Então a gente vai. Então, 3 dias, a partir do episódio, entre em contato Isso. com o WhatsApp e vai ter o... Esse maior desconto da história do Talk da Saúde, Rafa. É verdade. Não, é a maior desconto da história do Metrochip. A primeira edição, em 2017, 3.300. Ótimo. Gostei. 2023, um ano especial. Ó, Samor, agora a gente vai entrar naquele momento difícil, hein? Que você já respondeu, só que a gente sempre muda de opinião, muitas coisas acrescentam na nossa vida, e eu acho que deixa os nossos discursos um pouquinho mais robustos, né? Ou não, né? Ou a gente tá com mais dúvida cada vez mais. Eu sei. Sei também. Desculpa. O que é saúde pra você? Eu lembro que eu respondi da outra vez e acho que eu vou responder na mesma linha. Para mim, saúde é uma consideração política, né? Ela não é classificável saúde, assim, porque se você tem um estado de saúde e você é um ser que muda a cada segundo, significa que todos os outros estados seus são de menos saúde, sabe? Essa é a saúde, ó, do jeito que eu tô agora, mas agora é saúde. Amanhã eu acordo, tô me sentindo meio mal porque eu dormi pouco, então tô com menos saúde. Então esse estado é uma definição política, assim, a gente, ao longo da história, é muito claro mostrar o que já foi considerado saúde, o que de repente não era mais, o que já foi considerado doença, de repente não era mais. Ser canhoto já foi doença, então hoje não é. Então, o que é saúde? Ser canhoto é doença? Então, quem definiu isso? Político. Então, o poder define o que é saúde. Então, para mim, saúde é sempre um contexto sociocultural político que você vai nos Emirados Árabes, saúde é uma coisa, você vem aqui é outra. Por exemplo, existe lugares que ser homossexual, por exemplo, é doença. Existem religiões que definem que ser homossexual é doença. Então, para elas, assim, você é gay, você é doente. Então, o que é saúde? O que é doença? Não, é a mesma coisa onde começa a fisioterapia, onde termina a educação física. Também não tem essa barreira. A gente vai jogar onde a gente quiser jogar essa barreira. E a saúde é a mesma coisa. De maneira mais, sei lá, mais harmônica, mais bonita. A saúde é um estado de espírito, de plenitude e tal, qualquer coisa nesse sentido. Mas impossível de definir. Era, por definição, indefinível. Inclusive, quando você respondeu essa pergunta a primeira vez, você indicou pra gente um podcast eu passei pra você. Uma palestra, foi do Close, que é incrível. Nossa, incrível. A gente já chegaram assim, né? É sobre aquilo que eu tô falando. Incrível. A gente recomenda que, se você não ouviu o primeiro episódio do Samurai, procura Clóvis de Barros falando sobre o que é saúde. Saúde. Apenas igual você saúde, você vai... Saúde, você vai achar, é realmente incrível. Muito obrigada pela indicação, foi ótima. E ele fala exatamente sobre isso. Como ela mudou ao longo da história e como você não pode definir. E assim, não tem como ir contra quando você vê aquele episódio e fala, cara, é verdade. Não dá pra ir. É claro que eu sei que não é exatamente a pergunta que vocês querem que eu responda. Imagina, não. Pô, sua resposta para mim foi a melhor até hoje. Da saúde. Abriu uma visão gigantesca. Eu imagino que quando a gente vê isso aí, a gente fala uma coisa bonitinha sobre saúde. Afinal, somos da área da saúde, né? Mas a gente nunca pode esquecer que ela tem um poder que rege essa saúde aí, que a gente briga com eles. E eu acho que a sua resposta valoriza muito mais a nossa pergunta. Eu vou te falar em que lugar. De ser uma construção individual, muitas das vezes. A importância de você pensar sobre você e não cair nas ciladas do que é dito, né, do top-down, né? É saúde aqui, 120 é saúde, 119 não é saúde. Então, foi muito incrível essa pergunta. E pesquisando sobre postura agora, se você falou isso de canhoto e tal, cara, postura é bizarro, assim. Tipo, já teve uma relação que pessoas com má postura eram mais propícias a ter tuberculose. Era considerado doente, assim, então é incrível, assim. E até o olhar da postura, viu, Edman? Só mudando um pouquinho de assunto, eu sei que a gente tá no avançar da hora aqui, mas assim, é muito comum às vezes mãe chegar com um filho pequeno aqui, um filho adolescente, e falar, meu filho tá com escoliose, que nem você falou, e eu pergunto pra ela, tá, como é que você descobriu isso?
Ele sente dor? Não, ele não sente nenhuma dor. Aí eu faço um teste funcional, ele responde super bem a um teste funcional para a idade dele, né? Porque ele ainda está em formação. Mas a pessoa já quer usar colete, já quer não sei o quê. Imagina o que você traz de trauma para um menino de 14 anos usando um colete, usando sei lá, qualquer órtese que você queira para manipular uma pessoa que ainda está em formação, que não sente dor e que você descobriu através de uma radiografia a escoliose, mas que ela não afeta ele em absolutamente nada e que ao longo do tempo ela ainda vai mudar porque ele está em formação. E aí eu falo, cara, ele não tem absolutamente nada nesse contexto. Quando ele terminar a formação dele, a gente vai saber se ainda falta alguma coisa. E assim, se ele se estimular tridimensionalmente, adequadamente, naturalmente o corpo dele vai achar esses pontos e vai equilibrar. Mas sem trazer esse trauma da doença, meu Deus, você está com escoliose, você não sei o quê. Porque isso traz mais efeito deletério do ponto de vista emocional do que, vamos dizer que esse é um cuidado, é uma segurança, estou antecipando problemas. Não, você está antecipando o trauma, você está fazendo o trauma, não está antecipando o problema. E uma experiência inesquecível. Olha, o Lab 3 e o Lab 2, assim, esse final de semana que eu tive com as pessoas foi realmente inesquecível, porque a gente mudou muito a estrutura de como a gente fazia isso. Teve banho de imersão, teve de tudo ali. E teve uma hora que acabou a luz do sítio e a gente teve que lidar com o escuro. E muitas vezes tem que lidar com o seu escuro, né? E foi no final das contas, foi tudo muito mágico. Ainda aconteceu o tio São João, tava escuro, a gente fez uma fogueira, ficou todo mundo na fogueira, no escuro, e acaba que ficou muito, muito, muito mágico, assim. Eu quero... esse vai ser um evento que eu vou lembrar para muitos anos, e eu acho que para mim foi uma experiência muito incrível. Eu tô ainda tentando entender o que foi essa experiência esse fim de semana. Que massa. E quem imagina que você vai fazer uma viagem de um mês. Pra onde seria e quem seria a pessoa que você convidaria pra ir com você? Eu vi que é uma pessoa que eu não conheço, né? Acho que esse é o critério. Tem uma pessoa que você admira, mas ainda não conhece. Acho que eu levaria eu mesmo, então. Porque eu preciso me explorar muito pra me conhecer ainda. Mas eu achei que me conhecia e às vezes percebo que ainda tenho que aprender muito pra me conhecer. Mas o fato é que a gente não conhece ninguém, nem nós mesmos. Né? Verdade. E pra onde você iria? Cara, o sonho da minha vida é conhecer o Japão. Então, se eu fosse me levar para algum lugar, eu levaria para o Japão. Mas eu não fui até hoje. Eu já fui para mais de 30 países. Eu não fui para o Japão. E a razão é porque eu quero aprender a falar japonês primeiro, antes de falar de Japão. Pois é, não sei quando vai ser, mas eu vou tirar acho, uns 2 anos, estudar pelo menos o básico de japonês para que essa experiência seja muito rica. Que massa, coragem. Boa. Eu lembro da sua resposta de uma habilidade que você teria. E seria... Eu lembro. Era o que? Teletransporte? Não. Era qual? Eu achei muito boa também. Era Tu lembra, Samu? Não lembro. Não. Que você falou que queria ter a capacidade de falar todas as línguas. Sim, essa é um sonho da minha vida mesmo. Eu queria poder falar todas as línguas, o que tem a ver com pra onde eu levaria e pra onde eu ia, né? Porque assim, como eu viajei muito, eu percebo a falta que faz você não falar a língua local. Eu falo inglês muito bem, então isso me faz ir pra qualquer lugar e me virar muito bem, eu não tenho problema. Mas em algum momento você perde. Quando eu morei na Alemanha, eu não conseguia falar com as crianças não falam inglês. E eu sou fissurado, sou maluco por criança, né? E aí eu brincava com elas, interagia muito com elas, mas eu não conseguia, eu perdia, tinha perda ali. E tem coisas que só acontecem na língua, que é você explicar para um cara o que é malandragem, cara. Não explica malandragem em inglês, não tem esse termo, entende? Porque tem um lance cultural envolvido na própria construção da palavra malandragem. E assim, se eu encontrasse o gênio da lâmpada, o que eu pedia para ele, um pedido só, falar todas as línguas do mundo, onde eu tiver, eu falar a língua local. Porque eu acho que é meio que ser na própria para as pessoas. Nossa. Mas por outro lado também, quando eu estava na Alemanha que eu não falava alemão com as crianças, eu também pude perceber que existem outras formas de comunicação que me detêm. Outras linguagens. Verdade. Da fala, né? E qual hábito seu... desculpa, fala. Não, mas qual era a pergunta que a gente falou da que eu falei da outra vez, né? Mas... mas não, agora é a última. A gente mudou ela. É porque você falou do Japão, eu lembrei disso. Qual o seu hábito saudável que você tem mais orgulho? Então, e eu tento passar isso pra todo mundo e às vezes é muito difícil. É olhar sempre pra frente. Não importa o que aconteceu, acabou a luz, o que a gente vai fazer no escuro? Não vou lamentar que acabou a luz. Eu tava organizando um evento para 60 pessoas que pagaram pra estar ali naquele sítio, pra viver uma experiência. E na hora da apresentação delas, tudo apagado. Luz apagada. E tudo bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos acender uma fogueira e vamos fazer o São João. Eu gosto de olhar pra frente, eu não gosto de olhar. Eu tento resolver os problemas. Sim, eu esgoto todas as possibilidades. Não tenho o que fazer agora, para de lamentar, olha pra frente. Olha pra frente pra tudo na minha vida. E eu tenho muita dificuldade porque tem gente que faz exatamente o oposto. Só lamenta. Tudo lamenta, tudo é um problema, tudo. Mas e se acontecer isso? Mas não sei o quê. Cara, vai lá e vai, cara. Se acontecer, você vai ver lá na frente o que vai acontecer. Pode também não acontecer, então vai, eu vou caminhando.
eu vim num lugar muito pobre, eu vim numa periferia muito longe daqui, eu estou talvez nos melhores lugares da cidade de São Paulo, e acho que o que me trouxe aqui foi educação e olhar para frente o tempo inteiro, parar de olhar qual era o problema que eu vivia e qual era a solução que eu precisava achar. E assim, o preço que eu tenho que pagar hoje é isso? É mais fácil para o outro que tem essa condição, mas o preço que eu tenho que pagar hoje é isso, eu vou pagar, até um dia que eu não tenho que pagar mais. E andar para frente, andar para frente, andar para frente. Isso foi uma característica minha enquanto atleta, isso foi uma característica minha enquanto profissional, enquanto pessoa. Eu não sei olhar para trás, eu sei olhar para frente. E assim, olhar para trás, assim, acabei de fazer uma coisa muito legal. Legal, a partir de amanhã, qual é a próxima coisa que eu quero fazer? Já foi, já vivi esse momento. Então, por outro lado, eu também sabendo que eu não vou ficar olhando para trás, para esse momento depois, quando eu tô nele, eu tô vivendo ele muito intenso. Porque às vezes a gente se preocupa com o que vai acontecer, depois fica, na hora não vive, se preocupa, fica olhando para trás, depois esse evento que passou, mas aí ele já passou e ficou. Então eu me policio para estar sempre presente, agora eu tô muito presente aqui, e acabou aqui, eu não vou ficar, meu Deus, foi legal, quero ver esse episódio de novo. Não, qual é o próximo que nós vamos fazer agora? Qual é a próxima coisa? E isso se eu pudesse, até em processo de reabilitação isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa está parada naquele momento, naquela dor que ela sentiu, e ela não sai daquela dor. Enquanto ela não sai daquele sentimento, ela não sai, às vezes, no processo de reabilitação dela não anda, porque sempre ela está com medo de voltar até aquela dor. Então ela está presa numa dor que ela já nem tem mais. Pô, fechou muito bem, hein, Samara? Tô inspirado, porque o fim de semana foi forte de emoções. Não, mas isso aí faz muito, muito sentido mesmo em reabilitação, em pessoas com dores. Olha, sempre é um prazer conversar, porque eu escorreguei, foi mal. Vou botar a mão e escorreguei. Eu falo por mim, mesmo ainda não ter tido a oportunidade de ter feito isso profissionalmente, sempre sinto que nossas conversas são realmente conversas. Foi ótimo. Onde é que a gente acha? Essa é a pergunta que todo mundo está se falando isso. Eu já deixou o WhatsApp aqui na descrição, mas quem quiser acompanhar seu trabalho nas redes, como é que a gente acha? Eu tenho o @samurai3D no Instagram, né? Acho que hoje é a minha única rede. Tem o YouTube. A YouTube é Instituto de Performance Samurai. A gente tem bastante vídeo ali, mas agora, acho que agora a gente tirou alguns do ar que já estava muito velho. Mas eu sei que a última vez que eu tirei tinha uns 500 vídeos ali sobre treinamento dimensional. Não sei como é que tá. Agora que é a Paula que cuida disso pra mim. Uhum. Mas... E eu tenho a coluna da Boa Forma, né? Que eu tirei uma licença dessa agora que minha esposa tava grávida, nenenzinho novo e tal. Eu pedi pra Helena pra ficar um tempinho sem escrever. Porque eu tava com muita coisa aqui, mudando de casa, mudando de estrutura, pra ficar um pouquinho ausente. Mas quando esse episódio for ao ar, talvez seja a semana que tá voltando. Eu vou voltar na semana do dia 17 de julho, talvez esteja na volta da minha primeira coluna após um ano sabático da Boa Forma. Eu tenho a coluna da Boa Forma lá. Na minha bio tem lá o linkzinho. Legal. Ali tem pelo menos uns 60 artigos sobre treinamento dimensional. Ali dá pra ter uma ideia muito passo a passo, porque como era artigos que eu fui escrevendo toda semana, então eu fui escrevendo muito sistemático. Olha, o olhar começa por aqui, o que é importante, tal, os princípios que a gente se norteia, blá, 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 mas de uma forma assim, para leigo ler. Não é para profissional física, ele é para qualquer pessoa que esteja começando, que queira conhecer o corpo, conhecer esse universo, sob esse olhar 3D, né? E vai me nutrir toda a minha forma de viver, ser e estar. E, obviamente, vai nutrir minha forma de ser profissional. Mas ela me nutre primeiro como pessoa, depois como profissional. E já, para terminar também, para mim é sempre um prazer imenso falar com vocês, porque eu tenho de coração, admiro muito o trabalho de vocês, admiro muito a garra, a força de vocês. Gosto muito, aprendo, uso coisas que vocês fazem lá, que vocês põem na rede social, eu falo, puxa, que legal esse olhar, que coisa interessante, que desafio, que coisa mais complexa do que se pôr num leg press, sabe? E como isso gera tantas possibilidades, e assim, como ela é infinita de possibilidades, eu vou ter as minhas, e normalmente eu fico em cima das minhas, e você tem as suas, e às vezes ficava em cima das suas, mas quando eu vejo você, abre um campo para mim, que eu ou chegaria depois de muito experimentar coisas, ou já curto o caminho, eu falo, poxa, um olhar legal esse que a Rafa trouxe aqui, por que eu não uso isso aqui também? E quando você tem os princípios, as teorias ali por trás, quando aparece uma coisa, você sabe onde pôr. Não pôr de uma forma aleatória. Porque o que faz a diferença é saber onde pôr, e não pôr qualquer coisa aleatoriamente. Por que você está fazendo isso? Você não responde isso. Porque é diferente? Não, porque é diferente não serve. Você não é entertainment. Você é alguém que vai levar algum resultado. Se não levar esse resultado, não serve. A não ser que o resultado seja divertir a pessoa. Aí tudo bem, faz todo sentido. Mas se não é, tem que prover esse resultado. E eu aprendo muito com vocês mesmo. Eu sei que não é fácil fazer esse trabalho que vocês fazem, porque a gente é muito formiguinha numa estrutura que é muito, muito forte e muitas vezes pouco humana e pouco
com pouco compromisso da entrega, sim com o resultado financeiro que a prática deles fizerem. E eu vejo em vocês, o resultado financeiro é importante, mas sem deixar de lado a nossa entrega enquanto ser humano para outro ser humano. Isso que a gente nunca pode abrir mão. Obrigada, cara. É muito recíproco, você sabe disso. A gente já trocou umas ideias aí entre um vídeo e outro. Obrigada mesmo. Para quem chegou até aqui, por favor, encaminhe esse episódio. Tenho certeza que você não se arrependeu, que você vai nos outros episódios que ele estava aqui com a gente. Mas, galera, encaminha aí para essas pessoas, aproveite essa oportunidade. É um cara que tem a nossa confiança, né, o seu toque da saúde. Esse é o toque da saúde. Então, por favor, aproveite essa oportunidade e encaminha para essas pessoas, tá bom? É isso? É isso, valeu. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. E, ó, se inscreve na newsletter também que você vai receber semana que vem. Tchau, tchau.